Olá, pessoal. Então, dando continuidade a esta aula, nós falaremos agora sobre relações de trabalho e relação de emprego. Há alguma diferença entre um e outro? Sim. Relação de trabalho é o gênero do qual relação de emprego é uma das espécies. Então, o que é um emprego? O emprego ele necessita obrigatoriamente do registro na carteira de trabalho. Existe uma formalização maior em relação a essa questão envolvendo o emprego. Então, como é que nós podemos verificar isso? Nós falaremos na próxima aula sobre o sujeito empregado e o sujeito empregador. O que é o sujeito empregador? Artigo 2º da CLT. Quais são os requisitos do empregador? E, no caso do empregado, os requisitos estão no artigo 3º da mesma consolidação das leis do trabalho. E, com isso, chegamos à necessidade de registro na sua CTPS. Já em relação ao trabalho, nós encontramos vários outros tipos de atividades que elas não necessitam de um registro na carteira profissional. Então, começamos ali pelo trabalhador autônomo. O que é um trabalhador autônomo? Antigamente, esse trabalhador autônomo estava dentro do Código Civil específico, né? Nós não tínhamos dentro da CLT nada que relacionasse ao trabalho autônomo. Com a reforma trabalhista, aquela de 2017, aquela principal, nós tivemos uma inserção dentro da CLT do que é um autônomo, só que de uma forma muito confusa. Então, o que nós encontramos ali no artigo 442B de bola da CLT? A questão de um trabalhador autônomo, que em tese não poderia ter uma subordinação com ninguém, ele é autônomo, ele faz o que ele quiser, né, com base naquilo que a outra parte quer que ele faça. Então, eu quero que alguém construa lá um muro. Então, eu vou contratar um autônomo, posso contratar um autônomo, assim, posso contratar uma empresa, né, para executar aquele serviço específico. E, com isso, nós temos ali uma caracterização de não necessidade de vínculo. Mas a figura do artigo 442B da CLT é uma figura bem complexa, porque ele coloca lá de forma contínua ou não, que é um dos requisitos do trabalho doméstico, continuidade, eu exijo mais tempo de serviço. Então, no artigo 2º da Lei Complementar número 150 de 2015, você vai encontrar lá o caráter da continuidade, 2 dias ou mais por semana. Então, se tiver mais de 2 dias na semana, essa pessoa não será uma diarista, e sim um empregado doméstico daquela família ou daquela pessoa física. Basicamente isso. E um outro fator que é pior do que esse, da continuidade, quando eles falam da questão de ser ou não ser uma figura diferenciada ali, no sentido de não só habitualidade, mas também exclusividade. Exclusividade, gente, é um caráter básico, né, de uma subordinação. Você é exclusivo daquela empresa ou daquele empregador. É subordinação pura. Tanto é que uma medida provisória que surgiu logo em seguida ao início da vigência da lei, né, que é a medida provisória 808 de 2017, que infelizmente não teve lá a edição como legislação, como lei, ela caducou alguns meses após, no começo de 2018, ele tirava a questão da continuidade, da exclusividade e do caráter do autônomo. Mas está lá, né? Eu, como advogado trabalhista de empregados e de empregadores, quando não tenho o que responder, o empregador fez algo errado, eu coloco o teor desse artigo 442B e tento ali responder, dizendo que não é vínculo de emprego, e oriento o meu cliente se está prevista ali a caracterização do vínculo de emprego, de fazer um acordo rapidamente. Nesse caso, rapidamente eu digo, primeira audiência, segunda audiência, quando der para compor.
Outros caráteres importantes aqui, outras atividades que você vai encontrar, o avulso é um trabalhador, mas não é um empregado necessariamente. Quem que é o avulso? O avulso vai encontrar nos portos, né? Então, em Santa Catarina, nós temos lá, Itajaí, tínhamos 2 portos, o público e o privado. O público, inclusive, está fechado hoje, né? Do outro lado do corredor lá, tem o privado, Porto Nave. Todos eles são empregados, todos eles registrados na carteira. Do lado anterior eram avulsos, eram pessoas que ganhavam de acordo com a atividade, com o trabalho que desempenhavam. Nós temos também o eventual. O que é um eventual? Um caráter bem fácil de encontrar é o chapa, aquela pessoa que fica esperando na rua, na estrada, normalmente, início, no final de uma estrada, em que ele auxilia o caminhoneiro a levar a carga, descarregar ou carregar a carga e sair da cidade. Então, essa é a figura do eventual, né, que auxiliava nesse sentido. Então, ele não tem um caráter, não tem uma subordinação, em tese. Outras atividades que a gente pode colocar aí, o voluntário ele não tem a questão do salário, né? Existe uma lei própria, a Lei 9.608, de 1998, que traz essa figura da pessoa que quer doar uma parte do seu tempo para alguma atividade, que pode ser religiosa, pode ser cultural, pode ser até política, né? Eu quero ajudar um candidato entregando lá panfletos ou mandando material, trabalhando lá assiduamente para aquele candidato político. E nós podemos encontrar também a questão envolvendo a justiça do trabalho, né, e a sua competência. Onde está previsto isso? No artigo 114 da Constituição. Nesse artigo 114, ele foi modificado em 2004 pela Emenda Constitucional 45. E olha que interessante essa caracterização. Essa Emenda Constitucional 45, ela modificou o que estava escrito como trabalho, como emprego para trabalho. Então, antigamente era competência só o que era relação de emprego. Depois de 2004, né, que foi editado no finalzinho de 2004, nós tivemos essa modificação para caráter de trabalho. Então, ampliou-se a competência da Justiça do Trabalho. E, num primeiro momento, deu tudo certo, né? Aumentou-se o número de demandas trabalhistas, se discutia, se tirava da Justiça Comum para a Justiça do Trabalho alguns itens, e, atualmente, o que vem se fazendo é o regresso disso, né? O Supremo Tribunal decidindo que representante comercial ele não é de competência da Justiça do Trabalho, e sim da Justiça Comum, analisando também pelo Supremo Tribunal Federal em decisões envolvendo médicos, advogados, dentistas, a questão do corretor de imóveis, se está retirando esse caráter de trabalho para se jogar para a Justiça Comum situações relacionadas a essa atividade, que é uma atividade realmente de trabalho, né? E que deveria, pelo artigo 114, incisos 1 e 9, continuar sendo da competência da Justiça do Trabalho. Então, várias manifestações de advogados, magistrados, membros do Ministério Público do Trabalho nesse sentido da competência. Então, esses são os aspectos que nós temos, lembrando que trabalho é o gênero do qual o emprego é uma das espécies. E nós falaremos, na sequência, sobre empregado e empregador, que é a próxima aula. Um grande abraço e até breve.